Faço palavras. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Como o Dr. Mateus indicou, eu sou a Francisca Silva. Antes de mais, gostaria de agradecer ao Comitê de Organização das Shares Talk a possibilidade de vir aqui hoje apresentar o trabalho que tenho vindo a desenvolver no âmbito do meu percurso enquanto investigadora júnior. Aqui no Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra. Não anda? Não está a andar. Esse assim já. Foi. Ai, onde é que eu tenho que entrar aqui? Ah, já vem? Como eu estava a dizer, eu sou investigadora júnior no CISEC, o Instituto de Materiais de Aveiro, que se encontra localizado no campus da Universidade de Aveiro. Consegui a minha posição enquanto investigadora júnior ao abrigo do estímulo ao emprego científico financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. No CISEC, o grande objetivo é criar e disseminar conhecimento científico e tecnológico para desenvolver, processar e aplicar materiais de modo a arranjar soluções para resolver alguns dos desafios da nossa sociedade global. E no campus da Universidade de Aveiro, o CISEC tem presença e conta com a contribuição de investigadores que pertencem ao Departamento de Química, como é o meu caso, bem como ao Departamento de Materiais e Engenharia Cerâmica e o Departamento de Física. E dividimos-nos por 6 edifícios espalhados no campus. Mais concretamente, dentro do CISEC, eu faço parte do grupo de investigação PAT, que tem como objetivo estudar solventes inovadores e desenvolver produtos e processos sustentáveis. E uma das grandes áreas em que nós temos vindo a investir os nossos esforços nos últimos anos está relacionada com aplicações na área da saúde, para o qual temos utilizado líquidos iónicos, uma classe de solventes inovadores, para o desenvolvimento de processos de separação. Nesta área da saúde, a investigação que temos vindo a desenvolver centra-se em 3 principais linhas de investigação, no caso, a purificação de biofármacos, a recuperação de compostos bioativos a partir de biomassa e ainda a purificação e concentração de biomarcadores tumorais para melhorar a sua análise. Esta apresentação, e como já devem ter percebido pelo título, vai focar-se nesta terceira linha de investigação, que tem sido aquela que eu tenho vindo também a desenvolver nos últimos 4, 5 anos enquanto investigadora júnior. Estima-se então que 1 em cada 5 pessoas venha a desenvolver cancro durante a sua vida e de forma a termos uma melhor gestão desta doença, os biomarcadores tumorais podem ser considerados uma alternativa promissora. Estes são moléculas biológicas, tais como proteínas ou ácidos nucleicos, presentes em fluidos humanos, tais como os produtos derivados do sangue, como é o caso do soro, saliva e até urina. E quando a sua quantificação é feita de uma forma exata e precisa, estes podem contribuir para termos um melhor perfil de risco, diagnósticos mais precoces, prognósticos eficientes e ainda podem contribuir para o desenvolvimento de terapias personalizadas. Nesta apresentação, eu vou focar-me em biomarcadores de origem proteica presentes em amostras de soro. O soro, enquanto amostra, é uma amostra bastante complexa, que tem na sua composição várias moléculas como água, lípidos, ácidos nucleicos e proteínas, e dentro da composição proteica do soro, cerca de 80% das proteínas correspondem à albumina de soro humano e à imunoglobulina G, sendo estas, então, as proteínas maioritárias do soro. Por outro lado, os biomarcadores tumorais, que são, neste caso, as nossas moléculas de interesse, estão só presentes em concentrações inferiores a 1%. E esta discrepância nas composições, bem como a natureza lábil dos biomarcadores e a sua baixa concentração no soro, dificultam
a sua detecção de uma forma precisa e exata, podendo até ser mascarados ou serem afetados pela presença das proteínas maioritárias. De modo, então, a ultrapassarmos estas limitações analíticas, a análise de biomarcadores conta com duas principais etapas. Uma etapa de pré-tratamento da amostra, onde tornamos a amostra mais fácil de ser analisada pelas nossas técnicas analíticas de interesse, e uma etapa de detecção. Se, por um lado, o pré-tratamento de amostras biológicas, e neste caso do soro, visa a depleção da albumina e da imunoglobulina G, as técnicas mais convencionalmente utilizadas ainda falham em conseguir um balanço em termos de custo-benefício e de seletividades e rendimentos que conseguimos obter. Neste caso, as técnicas mais utilizadas são a extração em fase sólida, que são bastante seletivas e específicas, mas têm elevados custos associados, e ainda a precipitação de proteínas, que é uma técnica extremamente simples e barata, contudo leva sempre a seletividades mais baixas e a rendimentos inferiores devido a perdas dos biomarcadores. Por outro lado, a detecção normalmente é efetuada recorrendo a imunoensaios, que são altamente específicos, contudo envolvem sempre elevados custos, protocolos muito morosos e com vários passos, e ainda requerem pessoal altamente qualificado para o seu manuseamento em infraestruturas e com equipamentos que dependem de laboratórios qualificados. Desta forma, a aplicação da análise de biomarcadores a uma escala global é ainda limitada. E no nosso grupo de investigação, e também com algumas colaborações que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo, encontramos os sistemas aquosos bifásicos e dispositivos microfluídica como estratégias promissoras para resolver esta questão. Foi então, no concurso de 2020, promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia para projetos de investigação e desenvolvimento, que aprovámos o projeto I Will Survive, que é um projeto que visa a integração de pré-tratamento de fluidos humanos e detecção de biomarcadores, utilizando sistemas aquosos bifásicos constituídos por líquidos iónicos em dispositivos de microfluídica. Os nossos principais objetivos são, então, desenvolver técnicas de pré-tratamento de amostras humanas com base em sistemas aquosos bifásicos formados por líquidos iónicos e, numa segunda abordagem, desenvolver e validar dispositivos de point of care para a detecção de biomarcadores de cancro. Como devem ter percebido, pelo meu background, o grupo no CISEC está mais ligado ao desenvolvimento das técnicas de pré-tratamento e, em colaboração com os nossos colaboradores do INESC-MN, temos então vindo também a desenvolver alguns dispositivos portáteis para a detecção de biomarcadores tumorais. Nesta apresentação, eu vou então focar mais a parte de pré-tratamento da amostra e o desenvolvimento dos sistemas que apresentamos como uma solução para o pré-tratamento de amostras humanas e detecção de biomarcadores tumorais. Sistemas aquosos bifásicos, o que são? São um tipo de técnicas de extração líquido-líquido, semelhante ao que vemos ou que observamos com água e azeite, mas neste caso teremos duas fases ricas em água. Estes sistemas formam-se então na presença de pelo menos dois componentes de fase, sendo os mais comuns polímeros, sais e surfactantes, que quando misturados em água acima de determinadas concentrações levam à formação de sistemas de duas fases líquidas. Nós então, para desenvolvermos e caracterizarmos este sistema, é extremamente importante determinar os seus diagramas de fase, que apresento aqui um exemplo. Nestes sistemas temos então a curva de solubilidade, que é uma curva aqui representada a vermelho, e acima desta curva temos então composições que nos dão múltiplos sistemas de duas fases, com diferentes composições, e abaixo desta curva temos uma região monofásica, onde as duas fases não se formam. Outra das questões importantes para caracterizarmos estes sistemas são as determinações das linhas de equilíbrio, aqui indicadas a cor de laranja.
Para um determinado ponto de mistura, conseguimos então identificar a composição de cada uma das fases, através da interseção da nossa curva de solubilidade com as linhas de equilíbrio, e dessa forma temos mais noção das propriedades de cada uma das fases, que depois nos permite tentar perceber melhor os mecanismos responsáveis pela partição de determinadas moléculas. Também, de um ponto de vista interessante, até para quem trabalha mais com a parte analítica, temos aqui, ao longo de uma linha de equilíbrio, diferentes pontos de mistura, aqui indicados com os quadrados cor de laranja. Ao longo destas linhas de equilíbrio, conseguimos manipular a razão volumétrico-mássica das fases e, desta forma, desenvolver plataformas de concentração de moléculas de interesse e, dessa forma, permitir que seja mais fácil detectar alguma molécula que tenhamos interesse. Neste caso, um biomarcador tumoral, mas poderia funcionar para outro tipo de biomoléculas. As grandes vantagens associadas então a estes sistemas, de uma forma geral, são o seu elevado conteúdo em água, o facto de serem muito fáceis de preparar, terem uma versatilidade estrutural bastante interessante, em que pela combinação dos dois componentes que escolhemos podemos tentar desenhar estes sistemas de forma a serem mais específicos para a aplicação que pretendemos e ainda apresentam o potencial de serem miniaturizados, que do ponto de vista de bioanálise é bastante interessante. Estes sistemas têm então sido utilizados com sucesso para a extração, purificação de várias biomoléculas, como é o caso de compostos bioativos a partir da biomassa, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, fármacos, metais e até compostos quirais. E neste sentido surgem também os líquidos iónicos. Os líquidos iónicos são solventes com um caráter de designer solvent, ou seja, aqui semelhante ao que acontece com os Legos, que temos várias peças e podemos montar diferentes formas. Nos líquidos iónicos podemos escolher o seu cation e o seu anião, de modo a termos um líquido iónico mais específico para o propósito que pretendemos. Para terem mais ou menos uma ideia, estima-se que exista mais de 1 milhão de combinações possíveis para a formação destes sistemas destes líquidos iónicos, e quando os incorporamos em sistemas aquosos bifásicos, conseguimos ainda amplificar a versatilidade estrutural deste tipo de sistemas e obter desempenhos e seletividades que são mais difíceis de atingir com os sistemas convencionais à base de polímeros e sais. Para além da diversidade estrutural dos líquidos iónicos enquanto solventes, a sua combinação também com sais, polímeros, aminoácidos e açúcares como o segundo componente destes sistemas, bem como o seu uso como um aditivo ou um adjuvante em sistemas constituídos por 2 polímeros ou um polímero e sal, mostra que este tipo de solventes podem ser bastante interessantes do ponto de vista da aplicação para a formação de sistemas aquosos bifásicos. Em termos de análise de biomarcadores com recurso a sistemas aquosos bifásicos, na literatura existem já alguns estudos e conseguimos identificar 4 principais áreas de aplicação deste tipo de sistemas, nomeadamente na área de proteómica, de modo a aumentar o número de proteínas identificável e detectável por uma série de técnicas analíticas. A análise de amostras biológicas, quer a nível laboratorial, quer no point of care, e ainda como estratégias de confinamento para melhorar o desempenho analítico de imunoensaios. Em relação aos tipos de moléculas estudadas, normalmente temos biomarcadores pertencentes a proteínas, ácidos nucleicos, vesículas extracelulares, até vírus e bactérias, a partir de amostras derivadas do sangue, como o soro e o plasma, saliva, urina, culturas celulares e tecidos. Em relação às tipologias de sistemas mais abordadas, existe uma clara preponderância no uso de 2 polímeros ou de um polímero e um sal para desenvolver este tipo de aplicações, sendo que os sistemas aquosos bifásicos compostos por líquidos iónicos permanecem ainda pouco explorados. Tendo então em conta a questão destes serem solventes bastante manipuláveis do seu ponto de vista de estrutura e propriedades,
Podemos então, com o seu uso, explorar um intervalo mais abrangente de polaridades e afinidades para desenvolver estratégias de pré-tratamento de amostras e extração de biomarcadores. Ainda, e como mostrei no âmbito do projeto que temos vindo a desenvolver, quando combinados com os dispositivos de microfluídica, podem também surgir novas oportunidades ao nível do point of care. Então, nesta apresentação, o objetivo é mostrar-vos os últimos avanços que temos feito no campo da aplicação dos sistemas aquosos bifásicos para o pré-tratamento de soro e extração de biomarcadores que possam vir a ser utilizados para melhorar a análise destes compostos de interesse. Ao longo dos últimos anos, temos vindo a estudar várias tipologias de sistemas, que vão desde os sistemas mais convencionais, formados por polímeros e sais, até ao uso de líquidos iónicos como formadores de fase em sistemas constituídos por líquidos iónicos e sais, ou até mesmo dois líquidos iónicos, e mesmo o seu uso como aditivos em sistemas formados por polímeros e sais. Temos estudado vários biomarcadores indicativos de cancro do pulmão, mama e próstata, e sempre com vista a melhorar o desempenho analítico de imunoensaios, neste caso com o foco nos dispositivos de microfluídica. Sendo de uma forma muito resumida, gostaria agora de vos explicar como é que nós normalmente desenvolvemos estes sistemas a uma macroescala para serem aplicados para o pré-tratamento de soro e extração de biomarcadores. Começamos então com o primeiro passo, que passa pela seleção da mistura bifásica. Voltando um pouco atrás, olhamos para os nossos diagramas de fase, temos aqui a curva de solubilidade, escolhemos um ponto acima dessa curva, depois procedemos à preparação do sistema, em que pesamos os componentes que queremos nas suas quantidades corretas e na presença da amostra biológica, neste caso, soro humano. Após misturar estes componentes todos em água, temos então a formação dos sistemas aquosos bifásicos, onde temos a formação de duas fases líquidas, uma fase de topo e uma fase de fundo, e uma interfase sólida. É nesta interfase sólida que nós conseguimos proceder à remoção das proteínas abundantes do soro. Depois, na fase de topo, o que pretendemos é ter o nosso biomarcador de interesse purificado e numa matriz que permita ser analisado com maior precisão, recorrendo a alguma técnica analítica. Neste caso, o que nós fazemos para avaliar a partição dos nossos biomarcadores de interesse no sistema e perceber se temos a extração pretendida para a fase de interesse, conseguimos calcular, utilizando ensaios de imunoabsorção enzimática, os rendimentos de recuperação dos biomarcadores a partir do soro. Vou então começar com um primeiro caso de estudos, onde utilizamos sistemas convencionais constituídos por polímeros e sais. Neste trabalho, focámos um biomarcador específico do cancro do pulmão, a pentraxina 3, e escolhemos como componentes de fase homopolímeros e copolímeros. Aqui, na presença de um sal comum, que é o tampão citrato. Neste caso, escolhemos polímeros que têm na sua composição etilenoglicol ou propilenoglicol, quer em homopolímeros ou copolímeros. Desta forma, conseguimos avaliar o papel do peso molecular do polímero, da sua estrutura ou mesmo a performance de um homopolímero em comparação com um copolímero. E este tipo de estudos são importantes de modo a conseguirmos perceber algumas relações em termos de estrutura e propriedades, face depois ao desempenho que tem no pré-tratamento da amostra ou na extração de biomarcadores. E depois vão reparar ao longo dos diferentes casos de estudo que vos vou apresentar que este tipo de estudos, em que fazemos um varrimento de várias estruturas, nos permitem então já ter algumas ideias de quais são as propriedades de componentes de fases melhor para atingirmos um bom pré-tratamento da amostra e uma extração de biomarcador eficiente.
Em relação à depleção, à remoção da albumina de soro humano e da imunoglobulina G, temos então eficiências de extração, eficiências de depleção destas proteínas para a interfase e conseguimos verificar que polímeros que tenham hidrofilicidades mais elevadas ou intermediárias são mais benéficos para a depleção das proteínas do soro. E isto prende-se com o facto de diminuírem a solubilidade das proteínas nas fases líquidas, promovendo a sua precipitação na interfase. Utilizando então os melhores sistemas, procedemos para a avaliação da extração da pentraxina a partir de soro suplementado e, neste caso, temos apenas um sistema, aquele formado por polietilenoglicol com um peso molecular de 1000, que nos permite uma extração completa do biomarcador de interesse para a fase topo. E aqui temos uma importante dica de que temos que atingir um bom compromisso em termos de propriedades, de modo a que os nossos biomarcadores de interesse não co-precipitem com as proteínas que queremos remover. Ao avaliar o erro relativo da análise, foi possível verificar que, de facto, a influência das proteínas maioritárias foi removido quando comparada com uma amostra não pré-tratada de soro. Passando então agora a um segundo caso de estudo, temos sistemas aquosos bifásicos formados por líquidos iónicos. Aqui utilizamos várias estruturas de líquidos iónicos, aqui à base de fosfónios, tetraalquilamónio, onde conseguimos também variar as cadeias alquílicas, colinas e ainda da família do imidazol. Estes sistemas, então, permitem-nos fazer um screening de diferentes propriedades, desde líquidos iónicos mais hidrofílicos a líquidos iónicos que tenham menor afinidade com a água. E aqui estudamos os líquidos iónicos, quer como componentes principais de sistemas aquosos bifásicos ou como aditivos em sistemas convencionais formados por polímero e sal. E aqui também fica bem patente a versatilidade dos próprios líquidos iónicos como componentes de fase, porque quando nós os adicionamos como aditivos num sistema convencional constituído por polímero e sal, pela sua introdução no sistema conseguimos manipular também as propriedades das fases. À semelhança do que verificamos com os polímeros, o aumento da hidrofilicidade do líquido iónico também leva a um aumento da eficiência de depleção das proteínas maioritárias e está novamente relacionado com a diminuição do conteúdo em água, que nos leva a ter uma solubilidade inferior das proteínas e que as leva a precipitar na interfase dos sistemas. De seguida, os melhores sistemas irão ser avaliados também quanto à sua capacidade para extrair o antigênio específico da próstata. Em relação ao uso de líquidos iónicos como adjuvantes em sistemas constituídos por polímero e sal, numa primeira abordagem conseguimos ver que claramente a presença do líquido iónico no sistema convencional permite aumentar significativamente a depleção das proteínas maioritárias, em especial da albumina do soro humano, aqui indicada a amarelo. Novamente, temos o efeito do aumento da hidrofilicidade do líquido iónico aqui a permitir alcançar eficiências de depleção superiores. Depois, os melhores sistemas ainda avaliámos de modo a perceber o papel da concentração do líquido iónico no sistema, tendo verificado que, tal como seria expectável, dada a sua capacidade para manipular as propriedades das fases, que um aumento da concentração do líquido iónico leva também ao aumento das eficiências de depleção das proteínas maioritárias. E quando olhamos então aqui para a extração do antigênio específico da próstata a partir de soro humano, conseguimos verificar que, à exceção do líquido iónico mais hidrofóbico, quando aplicado como um constituinte principal do sistema, conseguimos extrair o PSA sem perdas significativas. As perdas são inferiores a 13%.
Quando olhamos então para o conjunto dos dados, olhando para as eficiências de seleção, bem como para os rendimentos de extração do PSA, conseguimos concluir que conseguimos obter um melhor compromisso entre a seleção e a extração do biomarcador de interesse com os sistemas que contêm os líquidos iónicos como aditivos, quando comparados com os sistemas formados por líquido iónico e sal ou apenas por polímero e sal. Num terceiro caso de estudo, apresento então o trabalho que estamos a desenvolver com o uso de dois líquidos iónicos como formador de fases. Ou seja, conseguimos tirar partido da versatilidade estrutural dos líquidos iónicos em ambas as fases do sistema. Aqui focamos no biomarcador do cancro da mama e conseguimos estudar não só a estrutura do líquido iónico, como podemos ver aqui, todos são da família dos fosfónios, mas temos variações ao nível das cadeias alquílicas e dos aniões escolhidos, e estes são combinados com líquidos iónicos da família dos colíneos, que também temos aqui com a variação do anião, e compará-los com os sistemas mais comuns formados por líquido iónico e polímero, líquido iónico e sal, e polímero e sal. Em relação à capacidade destes sistemas para remover a albumina do soro humano e a imunoglobulina G, é possível novamente verificar que quanto menor a afinidade dos líquidos iónicos para a água, maior a sua capacidade para remover as proteínas do soro humano. E os sistemas formados por dois líquidos iónicos, no geral, conseguiram ultrapassar o desempenho dos sistemas mais comuns, tendo obtido remoções de IgG acima de 100% e de albumina acima de 69%. Quando pensamos então para os estudos da extração do biomarcador de cancro da mama de interesse, conseguimos novamente verificar que temos aqui que atingir um bom compromisso entre o que se obtém em termos de eficiências de seleção e a extração do biomarcador, sendo que o sistema formado pelo tosilato de isotributilmetil fosfónio apresenta a maior eficiência de extração para uma fase que depois nos permita no futuro avaliar qual o potencial para ser implementado como uma técnica de pré-tratamento. No âmbito, então, destas parcerias e destes trabalhos que temos feito neste sentido, surgiu, então, a oportunidade de desenvolvermos um dispositivo microfluídico em parceria com os nossos colaboradores do INESC-MN, em que foi desenvolvido um imunoensaio microfluídico capaz de detectar PSA e, após uma etapa de extração de PSA utilizando sistemas aquosos bifásicos formados por líquidos iónicos, foi possível reduzir as interações não específicas verificadas no dispositivo e atingir limites de detecção aproximadamente 5 nanogramas por mililitro, que está dentro de um intervalo clinicamente relevante para este biomarcador. E desta forma mostrar então o potencial para aplicações no point of care. Gostaria ainda de salientar que estes sistemas têm uma aplicação bastante versátil no pré-tratamento de amostras biológicas e, para além de amostras de soro, mostram-se também bastante promissores para o pré-tratamento de amostras de saliva, permitindo então a remoção de proteínas na saliva e a pré-concentração de biomarcadores salivares, e ainda a possibilidade para pré-tratamento de urina humana, permitindo, quando são utilizados como uma plataforma de concentração, permitem que o PSA seja detectado com técnicas expeditas, como o caso de cromatografia de explosão molecular. Para finalizar, espero que os resultados que vos mostrei vos tenham convencido de que estes sistemas têm um grande potencial para ser aplicado em termos de pré-tratamento de amostras biológicas, não só de soro como de outras, e extração de biomarcadores. Já temos então um grande conjunto de sistemas estudados, já sabemos quais são as propriedades mais importantes para
atingir os pré-tratamentos mais eficientes e conseguimos mostrar o papel primordial da afinidade para a água dos componentes nas depleções das proteínas maioritárias do soro. Desta forma, se forem corretamente desenhados, estes sistemas mostram algum potencial para extrair e purificar biomarcadores e podem melhorar mesmo a sua detecção, não só a nível laboratorial, mas também em contextos de point of care. Gostaria então de finalizar por agradecer a todos os envolvidos neste trabalho, os nossos colaboradores no INESC, o resto da equipa do CISECO, bem como os alunos de doutoramento e de mestrado que têm contribuído bastante para a produção destes dados e para o avanço que temos feito nesta área. Como é óbvio também às entidades financiadoras, porque sem financiamento nem sempre é possível fazermos tudo aquilo que gostaríamos e, como é óbvio, a vocês todos pela atenção. Obrigada. Obrigado, Francisca, pela palestra. Agora abrimos a palavra para que, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, estejam à vontade. Ainda temos uns minutos. Obrigada, Francisca, pela apresentação. Esses temas científicos que falou podem ter uma grande aplicabilidade, mas podem ser aplicados a outras matrizes, para além das matrizes biológicas, podem ser aplicados a matrizes ambientais, por exemplo, como biomarcadores ambientais. Sim, há já também vários trabalhos na literatura que mostram o potencial destes sistemas também para análises ambientais, nomeadamente no nosso grupo também há alguns trabalhos que mostram que é possível melhorar a detecção de compostos, no nosso caso principalmente a partir de águas ambientais. Normalmente a estratégia que se tem aplicado é a estratégia de concentração, porque normalmente os limites de detecção das técnicas estão acima das concentrações presentes nas matrizes ambientais. E sim, tem água, mas depois também existem aplicações mais relacionadas também com matrizes alimentares. Lembro-me agora do exemplo, por exemplo, do mel. Portanto, têm vindo, existe de facto algum trabalho feito com este tipo de sistemas e até no âmbito do desenvolvimento de microextrações, ou seja, miniaturizados para a detecção de contaminantes ambientais. Até um foco maior utilizar estes sistemas para esse tipo de análises do que propriamente nas amostras biológicas, quando utilizamos líquidos iónicos na formulação dos sistemas aquosos bifásicos. Obrigada. Portanto, nessas aplicações mais da área da saúde, se este tipo de sistemas, designadamente os que se baseiam em líquidos iónicos, já estão a uma escala real, se ainda são estudos muito laboratoriais, estão longe de estar dessa aplicação real? Pronto. Em relação ao que se faz com os sistemas aquosos bifásicos formados por líquidos iónicos, estamos de facto numa fase mais laboratorial e até de varrimento e screening, de modo a tentar perceber quais é que são as estruturas que nos são mais vantajosas, porque depois também temos que entrar com a parte da miniaturização e integração para os sistemas de microfluídica, que seria a parte até teria mais potencial para o mercado em si. Eu acredito que este tipo de técnicas numa maior escala podem ser muito interessantes também do ponto de vista laboratorial, para estudos de proteómica, fazer o pré-tratamento da análise da amostra e depois utilizarmos equipamentos sediados em laboratório e que necessitam de maior manuseamento. E então,
acabamos por estar numa fase ainda mais sim, Conceito. prova de conceito, sim, porque neste momento também estamos ainda a desenvolver. Eu mostrei aqui o exemplo do trabalho que temos desenvolvido com os nossos parceiros em Lisboa, e este trabalho nós temos apenas o dispositivo integra apenas a parte de detecção, fazemos a extração do biomarcador fora do dispositivo. Portanto, ainda temos aqui alguns desafios técnicos que estamos a tentar ultrapassar, e esta seria a parte que talvez tivesse mais interesse até para a prova de conceito e uma validação mais utilizando amostras de pacientes, que também ainda não chegámos a essa fase, nós utilizamos soro comercial suplementado. Portanto, sim, estamos ainda numa fase mais de prova de conceito e de estudo fundamental das propriedades dos sistemas que sejam mais benéficos para esta aplicação. Obrigada. Boa tarde. Procuraram-se avaliar alguns sistemas que falou a estabilidade de biomarcadores, além da verificação, e procuraram cruzar esses dados? Pronto. Nós estamos a fazer a quantificação do biomarcador com ensaios de imunoabsorção enzimática, portanto, a estrutura do biomarcador espera-se que seja mantida por manter a ligação anticorpo-antigênio. Também fizemos alguns estudos com dicroísmo circular, no caso do PSA, em sistemas constituídos por líquidos iónicos, e de facto a estrutura mantém-se. Falava na estabilização a curto e a longo prazo da amostra, da matriz. Isso não fizemos, não. Da matriz no sistema. Usar o sistema para... Sim, porque normalmente o sistema é preparado e analisado na hora. Sim, não temos... os estudos foi mesmo pronto, após a extração, como é que... não sei se respondi. Sim, eu percebi que havia ali num dos objetivos iniciais, 3 anos de investigação, e um deles era a estabilização. E eu queria saber se tinham, se tinham feito esse cruzamento de dados, ou se o sistema que verificava conseguia estabilizar a longo prazo uma matriz biológica. Pronto. Das linhas de investigação que nós aqui temos, há alguns trabalhos que estão a ser feitos no sentido da preservação mais relacionada com os biofármacos. Não é tanta a área que eu tenho vindo a desenvolver, mas existem evidências, quer até na literatura, que os líquidos iónicos, não os sistemas em si, mas os líquidos iónicos podem ser utilizados como meios de preservação de algumas biomoléculas, nomeadamente ácidos nucleicos e proteínas. Isso existe. No âmbito do trabalho que eu tenho vindo a desenvolver, não é bem o foco, pois em termos de biofármacos, no nosso grupo tem sido feita algum trabalho nesse sentido. Não consigo dar muito mais pormenor, porque não são as áreas que eu de facto tenho estado a investir mais, mas também podemos falar depois no coffee break para indicar alguma bibliografia, ou mesmo se precisar de alguma questão, está bem? Mais ou menos. Obrigada, Francisco, pela tua apresentação. Eu tenho, não sei se é uma ou duas curiosidades relacionadas com o sistema que está, quer dizer, que tem vindo a desenvolver, já se falam de vários. Se podes comentar um bocadinho sobre o tempo que leva a essa extração, porque como estão a tentar integrar o sistema dispositivo para a detecção, eu estou a falar do ponto de vista dos outros, desenvolver mais esse Pronto. Estamos a falar em minutos, horas, e imagina que já temos o sistema otimizado para... Entre a preparação do sistema, porque do ponto de vista da integração dos sistemas na plataforma de microfluídica, não lhe consigo dar essa resposta para já, porque ainda está em desenvolvimento. Do ponto de vista do sistema, a grande escala, como nós normalmente o conhecemos, a preparação da amostra leva entre 10 a 20 minutos. E a extração em si é
Temos auxílio da centrifugação também, porque como temos a formação, porque a formação da interfase é excelente, porque nos permite estas deflexões das proteínas maioritárias excelentes, mas ao mesmo tempo também nos leva a alguns desafios relacionados com a própria separação das fases, e então a centrifugação também ajuda a que o sistema... Sim, e então entre 10 a 20 minutos, sim. Agora, se me permitir, uma pergunta mais pessoal. Se quiseres, podes não responder. Ok. Tendo em conta que esses biomarcadores são caros, como é que tens conseguido arranjar números para fazer a tua investigação? Eu estou a perguntar porque eu também tenho agora um C e eu estou a ver aqui isto um bocadinho complicado em termos de... Não sei se foi fácil. Podes dizer que foi fácil? É assim, eu vou-lhe falar da minha experiência, porque também vale o que vale porque é a minha. Eu consegui o SEC e o primeiro projeto da FCT que apliquei como PI também conseguiu financiamento. Portanto, tenho conseguido, não é? Agora o projeto também está a chegar ao fim, estou eu também novamente à procura de financiamento, mas é um pouco... Porque não se consegue só com... Sim. Não, eu tenho estado muito ativa nessa procura de financiamento. Depois também existe o facto de ter tido o projeto como PI, depois não pude ter mais no ano a seguir porque não permitem, mas é sempre essa procura por financiamento, sim. Obrigada. Não. Bem, mais alguma questão? Posso fazer? Sim, está à vontade. Estamos mais... Qual é que será o potencial, por exemplo, deste sistema para a descoberta de novos biomarcadores? Essa é uma boa pergunta e lá está. O trabalho tem vindo a ser feito do ponto de vista até mais das aplicações em estudos de proteómica, tem demonstrado mais do que nos outros tipos de aplicação o contributo para a descoberta de novos biomarcadores. O que acontece é que muitas das outras abordagens utilizam os sistemas aquosos bifásicos como uma técnica de extração e purificação, para depois permitir a análise do biomarcador que procuramos, mais como diagnóstico. Para a descoberta de novos biomarcadores, de facto, é muito o foco dos trabalhos relacionados com a área de proteómica, em que conseguem aumentar o número de proteínas que conseguem ser identificadas, mas aí já entra em técnicas de detecção relacionadas com espectrómetros de massa e cromatografias e tudo mais acoplado, sim. Portanto, consegue aumentar o número de proteínas que conseguem ser analisadas. Isso no âmbito da descoberta. Mais alguma questão? Olha, então obrigado, Francisca, pela presença e em nome da comissão organizadora do Science Talks. Também gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que o nosso próximo evento será no dia 21 de fevereiro. Está bem? Nós comunicaremos a todos por e-mail, redes sociais e tudo mais. E mais uma vez, obrigado a todos. Agora nós temos aqui para a gente poder socializar, trocar uma ideia e esteja à vontade. Está bem? Muito obrigado pela presença.